meu nome é Richard Luzzi e eu falo aqui do Vitor Curitiba, de onde eu coordeno o CERO, o Centro de Excelência em Reconstrução e Alongamento Ósseo. Hoje a segunda parte que eu vou apresentar relacionada à anemia fibular diz respeito ao tratamento. Como já dissemos, existem várias formas de tratamento e essas formas são escolhidas de acordo com a gravidade do acometimento e de algumas outras situações relacionadas ao paciente. O tratamento ele pode ser o tratamento definitivo, ablativo, ou seja, a amputação como eu disse, é um tratamento, pode ser um bom tratamento, mas eu não vou entrar em considerações aqui dos porquês de realizá-lo ou não. Haja vista que existem técnicas desenvolvidas para a reconstrução em qualquer uma das situações descritas por Paley. O tratamento reconstrutor ele não se baseia no número de dígitos, ou seja, no número de dedos. Alguns já mencionados anteriormente, quanto menos dedos, maior seria a tendência à amputação. Nós não acreditamos nisso, porque nós temos resultados muito bons, mesmo com a presença de somente um raio, ou seja, um dedo. O tratamento ele pode ser iniciado tão cedo quanto próximo a 1 ano de vida, e esse tratamento ele passa por, quando cirúrgico, a reconstrução inicialmente do pé e tornozelo, e essa reconstrução do pé e tornozelo ela está baseada na ressecção, quando existente, do anlágio, ou seja, do resquício embrionário da fíbula. É feito um corte ao lado da perna, que pode variar em seu tamanho, em seu comprimento, e através desse corte, então, esse resquício embrionário ele é removido. Por esse mesmo corte, o calcanhar, então, agora ele é posicionado embaixo do talos, o osso que faz a articulação com a tíbia para poder fazer o tornozelo, e a tíbia, na parte mais baixa, próximo ao tornozelo, também é seccionada para poder alinhar agora o calcanhar, o talos e o tornozelo com relação à diáfise e ao joelho. Esse é o ponto crucial para poder termos bons resultados na hemimelia fibular. Com relação à diáfise, ou seja, o meio da perna, a diáfise é a parte dura do osso, é o meio, onde está aquela marquinha, aquele furinho que fica marcado em relação ao osso, é uma característica da hemimelia fibular e presente em praticamente todos os casos. Nesse ponto, habitualmente, é uma deformidade, e essa deformidade precisa ser corrigida. Quando a criança é pequena, quando a gente utiliza fixadores externos, ou seja, as gaiolas conhecidas para poder fazer as correções, é nesse ponto também que a gente faz o alongamento. Então, não necessariamente o alongamento seja feito já na primeira cirurgia, isso depende da dimensão dos ossos, seja da tíbia, seja do pé, para poder fazer então a correção do pé e o alongamento ósseo. Então, em alguns casos, nós fazemos somente o pé e tornozelo, outros casos associamos já o pé e tornozelo, a correção da deformidade da tíbia e o alongamento. Ok? A outra coisa muito importante também diz respeito à deformidade em valgo, ou seja, quando o joelho se aproxima um do outro e os tornozelos se distanciam. A deformidade em valgo, ela é em geral tratada com as plaquinhas. Essas plaquinhas vão fazer o freio na parte interna do joelho, para que a parte externa continue crescendo e a correção ocorra de maneira gradativa, com o crescimento. Então, quando a criança vai para o centro cirúrgico e coloca a plaquinha, o joelhinho sai com a mesma deformidade que entrou. A correção da deformidade se dará com o crescimento somente. Então não adianta colocar a plaquinha em crianças com 16 ou 17 anos, porque isso já parou o crescimento. As plaquinhas são bem indicadas em crianças menores, quando tem potencial de crescimento para poder desentortar o joelho enquanto eles vão crescendo. Ok? Essa seria a primeira grande fase de tratamento, que ocorre em torno dos primeiros 2 anos de idade, mas pode ser feita com os 2, 3 ou 4 anos. Por que nós não invadimos após os 4 anos do tratamento, 5 anos ou 6 anos? Pode ser realizada a cirurgia? Pode, mas entendemos hoje que quanto mais cedo for realizada a cirurgia, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, melhor será o resultado funcional do tornozelo. A criança vai desenvolver já com uma noção de mobilização e a musculatura também do pé e tornozelo funcionante. Se nós fizermos a cirurgia mais tarde, não é que a gente não possa ter bom resultado de sucesso, mas fica mais difícil de garantir que esse resultado de mobilidade do tornozelo seja alcançado.
Com crianças em torno dos 5 anos ou 6 anos, eu habitualmente evito fazer cirurgias, não porque funcionalmente não posso ter um bom resultado, mas a criança nessa faixa etária, ela está envolvida com escola, com alfabetização e formação de grupos sociais, então a gente evita. Logo então as cirurgias elas são realizadas em torno de 1 ano, via de regra, em torno de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para poder corrigir o pé e tornozelo, sendo que o primeiro alongamento, se não for feito aos 2 anos ou 3 anos dessa faixa, será realizado até aos 4 anos de idade. Depois, em torno dos 7 a 8 anos, uma segunda etapa de alongamento, se necessário. E a última etapa, então, para poder corrigir as deformidades residuais e mais um alongamento perto dos 11 ou 12 anos. Dessa forma, se nós levarmos em torno de 5 a 6 centímetros por sequência de alongamento, nós fazemos aqui então de 15 a 18 centímetros sem maiores dificuldades. Obviamente, em cada etapa de alongamento dá muito trabalho para fazer não só o alongamento, mas também a reabilitação. A fisioterapia nessa etapa, em cada um dos períodos, é fundamental. Alongamento ósseo, colocação de fixação externa, ou mesmo alongamentos internos, intramedulares, sem a fisioterapia, eu prefiro não fazer o alongamento, porque o resultado funcional é muito inferior e o risco de complicações é de 100%, ok? Eu vou deixar depois no meu site algumas figuras de tratamentos, algumas sequências de tratamentos, vou disponibilizar também alguns artigos científicos sobre isso, vocês vão poder ler. Eles estão em inglês, mas vão ter algumas explicações depois em português também que eu vou acabar anexando. E o último vídeo é uma surpresa para vocês. Aguardem então, vão ser coisas fantásticas. Eu considero isso o máximo na minha vida profissional, ok? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.